Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 32, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Só um minutinho. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Faço isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, também anuncio a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois que come e bebe sem discernimento sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para sermos condenados, para não sermos condenados com o mundo. O objetivo sempre de Deus, e se nós formos ler a Escritura com muito cuidado, a gente vai verificar que tudo que Deus faz com a gente, tudo que Ele escreveu aqui nesse livro, tem um único objetivo: era não irmos para o caminho do julgamento. Inclusive, até aqueles que se julgam sábios, que julgam mestre, é um perigo isso, tá, irmãos? Quando eu estava começando a minha jornada, estudando teologia, pregando, eu me deparei com esse versículo e ele me instruiu muito para ter esse cuidado. Tiago, no capítulo 3, ele deixa bem claro uma coisa para todos nós. Não julgue ser mestre, sabendo que o juízo começará com nós. Então, o juízo começa com aqueles que estão à frente dos trabalhos. Então, Deus, quando vai julgar, Ele não vai julgar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para nós nunca irmos mais além do que nós temos em mãos. Eu sempre falo que o céu é o nosso limite. Mas se nós estivermos com Cristo, nós passamos a passar desse limite. Basta nós crermos no Senhor. Então, o objetivo de Deus sempre vai ser esse, irmãos. Sempre, o pensamento de Deus sempre é querer que a gente todos nós sejamos abençoados. Sejamos pessoas que a qual viemos viver um momento nessa terra, enquanto estivermos nessa terra, viver um momento que a qual podemos viver em comunhão uns com os outros. E às vezes, graças a Deus que aqui, mesmo que sejam poucas pessoas, mas eu creio que vai perdurar assim, porque a gente vai trabalhar assim, para que não haja aquele problema, um é maior do que o outro, e aquela dissensão que na verdade aqui nessa carta de 1 Coríntios, Paulo fala muito sobre isso. Sobre esta guerra entre pessoas. Um dizia que eles eram de Apolo, ou diziam que era de Pedro, ou diziam que era de outro. E o pior deles, é aquele que dizia que é de Jesus, Porque quando a pessoa diz que é de Jesus, ele na verdade ele não quer saber de ninguém pastoreando ou liderando ele. Isso é preocupante. E nós temos pessoas, eu já conheci pessoas assim, eu creio que também vocês devem ter conhecido também, pessoas que não aceitam a liderança. É aquela pessoa que não aceita que o homem fala. E chega até um ponto que diz que não crê nem na Bíblia, porque diz que também a Bíblia foi escrita por homens. Quantas pessoas já ouviu falar sobre isso? Esse sinal de Bíblia foi escrito por homens. Eu até brinco, olha, poxa, agora é que ele parece, mas imagine se fosse um animal que escrevesse essa Bíblia, aí você ia crer, Pensou? São coisas absurdas que a gente ouve, E Deus, ele pega a Bíblia com muito cuidado, E são, parece que 40 autores, que não me falha a memória,
Eu estou meio desligado um pouquinho nesse negócio. E durante 1.600 anos a Bíblia foi escrevendo isso, sabe, de uma forma tão assim, parece que eles estavam próximos do outro. Parecia que eram vizinhos, né? Parecia que eles ligavam, tinha o WhatsApp na época, né? E aí, ó, vou escrever isso aqui agora, hein? Né? E aí, escreve também aí. E parecia que existia nessa rede social naquele tempo. Claro que não existia. Mas isso tudo, porque a rede social da época era o Espírito Santo. Eles conectavam. Pessoas que nunca os conheceram e de repente eles estavam escrevendo as mesmas coisas do que o outro do antepassado. Isso tudo por conta de que Deus se interessa em querer nos ver abençoado por Ele. Deus não quer que a gente seja julgado. Às vezes a palavra inferno na Bíblia parece ela um pouco meio não adequada ou indelicada para alguns. Mas quando Jesus ele fala do inferno, ele não fala porque ele quer, ele está mandando alguém para o inferno. Ao contrário, quando ele fala do inferno, ele fala de uma forma para nós não irmos para lá. Ó, o inferno é assim. Uma vez, alguém dialoga, porque o inferno, como é que você pensa que é o inferno, né? E eu sempre estou batendo essa técnica. O inferno, geralmente, as pessoas pensam que o inferno, sabe, irmão Neres? É aquele lugar onde tem um bicho chifrudo, com um tridente na mão, né? Com o rabo, com a pontinha no final do rabo e tá lá, futucando, vai lá, né? Né? E essa questão do fogo e do enxofre, na verdade, eu não creio que ela seja literal, ela é mais simbólica. Uma forma de entender o que é o inferno é você ler na primeira carta de Pedro. Quando Pedro ele fala que é um lugar de densas trevas. Vamos lá, o ser humano ele foi criado para se relacionar, certo? Alguém consegue ficar sozinho? Eu estou vendo isso agora, né? Então está feio, legal, dormir sozinho, em casa sozinho, ninguém em casa sozinho. Irmãos, o troço é muito ruim, né? E olha que eu tenho a minha filha que mora na frente, né? Eu posso ter o WhatsApp, eu posso comunicar com os irmãos, posso conversar com quem quiser, né? Mas mesmo assim é complicado. O homem já foi dizendo que o homem, é por isso que Deus disse, olha, não é bom que o homem esteja só. Não é à toa que falou isso, não. Deus já sabia disso. Lá não é, Deus já olhou para Deus, olha, não é bom não, eu não consigo ver esse camarada sozinho, ele não pode ficar sozinho, eu não criei para ficar sozinho. Então vamos lá, então o ser humano, na verdade, ele não foi criado para se relacionar sozinho. Entendo que a solidão, ela vira uma depressão. Ela leva o homem ao caos. Imagine só, quando alguém comete um mal na cadeia, o que eles fazem com eles? Já repararam já? Já viu esse caso? O fulano está preso. O que ele coloca? Coloca lá na jaula, né? Jaula falando. Coloca no lugar onde tem muitas pessoas. Aí ele está fazendo muita bobagem ali na prisão. Ele vai para onde? Solitário. O que é a solitária para ele? Um tormento. Um tormento para ele. Então ali o próprio ser humano, com a sua arte de presídio, ele já entende que a solitária não é um lugar adequado para as pessoas. E quando Pedro ele fala isso lá no capítulo 2 da sua primeira carta, ele fala dizendo exatamente isso, que é um lugar de densas trevas. Pensa que no inferno, alguém vai olhar lá e, vocês me trouxeram para cá, né? Vamos agora resolver esse problema entre nós. Não. Ninguém vai ver ninguém. Alguém vê alguém no escuro? Alguém já. Hoje falta luz, mas foi no claro, né, gente? Mas imagine faltar a luz no escuro e você fica o desespero. Tem pessoas que têm fobia do escuro. Não pode ficar no escuro. Então, o inferno ele vai ter essa ideia. A ideia de uma eternidade sem Deus, numa densa escuridão, num breu completo onde ninguém vê ninguém. E ninguém vai para lá, não vai ser a alma que vai para lá. Quem vai para lá é exatamente um corpo ressuscitado, que vai ser ressuscitado, vai passar pelo juízo para depois ir para esse lugar. E é tudo que Deus não quer que nós vamos. Deus sabe disso. E quando ele fala assim, olha, eu vou para a casa do meu pai e vou preparar-vos lugar. Porque lá tem muito lugar. Se não fosse assim, não teria dito tudo aquilo para vocês alertar vocês sobre isso.
tudo que Ele quer. Agora, como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Como é que eu vou atender o que Deus Ele quer? Simplesmente nos relacionando com Ele. E a ceia é para isso. Quando Paulo escreve aqui essa passagem, ele está exatamente dizendo isso. Precisamos ter comunhão uns com os outros. Quando ele fala aqui que tomar o cálice e comer o pão indignamente, não está falando exatamente do pecado ou de alguma coisa de errado que ele veio. Está falando exatamente daquele momento ali de pessoas estarem juntas, mas ao mesmo tempo querendo o mal do outro. Não é assim que funciona. Deus, ele criou a igreja para isso. Ele criou a igreja para poder vivermos em comunhão uns com os outros. Por isso que os crentes, o crente não deve ser fechadão, carrancudo. Uma vez, engraçado que eu vou falar aqui agora, alguém disse para mim que você não parece que é pastor. Se graças a Deus por isso, né? Louvado vocês não são, porque não parece que você é pastor. Porque o que é pastor para você? Perguntei. Ah, pastor é assim, assado. Ah, então, esse pastor não sou eu, não. Eu não sou desse tipo. Eu sou crente. E por ser crente, eu tenho a minha função pastoral. Mas eu sou uma pessoa normal. Gosto de brincar, gosto de me descontrair com as pessoas. Isso me faz me sentir bem. Lembra de Mical? O que ela fez com os Davi? Davi, todo alegre. Eu imagino Davi dançando, sabe, Monete? Davi estava escandalosamente dançando. E estava lá, e Mical começou a julgar Davi. Veja, julgamento o que faz? Começou a julgar Davi. Não pode. O porte de um rei está ridículo. Mas o que mais me impressiona foi a resposta de Davi para ela. Ainda bem que você me ridicularizou. Ainda bem. Obrigado. Obrigado por você ter pensado assim, porque me faz sentir que eu verdadeiramente sou um adorador de Deus. Porque o adorador de Deus, ele é doido. Ele é maluco. Ele não pensa, ele quer curtir, ele quer viver um momento com Deus. E às vezes a gente quer, ser aqueles crentes radicais que tem que estar fechadão para todo mundo. E não é assim. Imagine você para uma festa. Já viu a pessoa na festa carrancuda? Melhor nem falar com a pessoa. Ele não é associável. A festa é um lugar de descontração. A ceia é uma festa e deve ser um lugar de descontração, de alegria. Não é assim que a gente faz? Quando vai trocar o cálice do Senhor, a gente vai trocar o cálice, o que a gente faz? A gente olha para a face de cada um, olha para o olho. É a prova da comunhão. A comunhão mesmo? Nunca troca. Na igreja onde eu dirigia, sabe o que eles faziam, Silva? Como tinha mais de 20, 30 pessoas, eles faziam o desvio. Aí vinha o irmão que está com rixa dele, passava para o outro lado, e eu só de olho. Claro que eu sou uma pessoa que tem uma visão muito boa para isso, né? O que adianta? É melhor que não tomasse a ceia. Porque está tomando a ceia indignamente. Hoje se pergunta por que a igreja hoje não vive o momento que vivia antigamente. Porque hoje as pessoas perderam essa essência. Muitas delas perderam a essência. Igreja é um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento. Lembra de uma coisa? Que quando chegaram para Jesus, disse: olha, lá fora está a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Jesus, no meio de tudo ali, falou assim: olha, aqui então, minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esses são os meus parentes. Quer dizer o seguinte: nós somos a verdadeira família. Porque pensa uma coisa, amado, enquanto a gente ficar pensando ao contrário, a gente está aqui fazendo o quê? A gente está achando que vivendo uma vida como que nós nunca iríamos para o céu. Nós nunca iremos encontrar Jesus no céu.
E a salvação, na verdade, não inclui somente dizer que eu aceitei Jesus. Não inclui somente o que eu estou na igreja, eu tenho 14 membros. Não, a salvação, como nós temos explicado muito bem ali na escola bíblica, é um relacionamento com Deus. Muito fácil. Você quer ser salvo? Quer ser salvo? Simples. Se relaciona com Deus. A oração do Pai Nosso, eu sempre falo e vou repetir. Não é para dizer, não é ficar ali, Pai Nosso, que está no céu, o seu nome, à vontade. Não. Sai fora que isso aí não tem nada a ver com a gente. Se você for estudar cuidadosamente a oração do Pai Nosso, você vai entender que o que Jesus explica ali é relacionamento. De duas vias. A primeira, com meu Pai. E a segunda, com os meus irmãos. Tem lá? Perdoa os meus pecados como tenho perdoado os meus irmãos. Né? Então, fala ali de relacionamento de duas vias. Tanto para com os homens, com as pessoas, como para com Deus. E eu vejo que quando Paulo escreve aqui aos Coríntios, ele estava justamente falando sobre isso. Gente, vamos parar de brigar. Vamos parar de entrar em dissensão. Né? Vamos parar com esse negócio. Né? Estamos aqui, sabe, comendo o mesmo pão. Sabe o que significa o pão? Para nós. Pensa uma coisa. Quando você for pegar o pão hoje, comer ele, pensa que eu vou dizer que agora para você. O pão significa o quê? Significa o corpo de Cristo, certo? E o que aconteceu com o corpo de Cristo aqui nessa terra? Ele foi crucificado. Certo? Concorda comigo? Depois ressuscitou. Benção pura. Então, quando nós formos pegar o pão, tem essa ideia. Que você vai participar do sofrimento de Cristo. Ao participar do sofrimento de Cristo, nós participaremos da glória de Cristo. Não existe glória, sabe, irmãos, sem que haja sofrimento. Porque muitas pessoas acham que só querem viver a glória, mas a essência da glória está quando nós passamos por adversidades. É por isso que eu entendo porque Paulo falou, eu me alegro nas tribulações. Eu me alegro na adversidade, me alegro em passar por luta. Porque eu sei que ela vai me conduzir a estar igual a Cristo. A maior glória que os nossos antepassados que estavam lá naquela arena, de Roma, quando eles vinham e colocavam eles lá para os leões comerem eles, a primeira coisa que eles pensavam é, eu estou no momento agora participando do sofrimento de Cristo. Eu sei que aquele leão vai me devorar, mas a minha alma vai para a glória de Deus. É isso. A gente fica, sabe, vivendo um momento presente. Na realidade, nós como cristãos não deveríamos nem ter medo da morte. Nem deveríamos ter medo da morte. A morte, para o crente, como eram eles e como muitos viveram, é simplesmente a ponte para ver Jesus mais rápido possível. Tudo que Deus quer que nós pensamos é, eu quero ir para a glória. Eu quero estar com o Senhor pessoalmente. Gente, existem vários benefícios para nós no céu. Vários. Primeiro que a gente vai ser atração no céu. Os anjos vão fazer aquela fila, eu imagino já, né? Pela trombeta e entrando na igreja. Eu falei aqui, eu vou até repetir de novo. No casamento, quem é a atração do casamento? Claro, o noivo é um dor de paus ali na frente. Não é isso mesmo, irmão? Marcos, né, seu irmão Nery, Silvio aqui, são um dor de paus, irmão. Você observa que o noivo entra com a mamãe, né? E ninguém dá mina, nem levanta, gente, nem levanta. É um Zé Ninguém que entrou ali que ninguém dá importância para ele. Mas quando alguém fala, aí fecha a porta. Não é assim mesmo?
ainda coloca um suspense no casamento. Aí vai lá, fecha a porta. Aí quando fechou a porta, ele diz, pá, tá chegando a noiva. E quando começa a cantar a música, tudo é simbólico aqui na terra, vai sendo feito no céu. Quando entra a noiva, o que eles fazem? O Lord de Paulo fica lá olhando com aquela cara de tacho, olhando uma mulher, que linda por sinal. E todo mundo se levanta, esquecendo do Lord de Paulo aqui na frente, olhando simplesmente para a noiva. É assim que vai ser a nossa entrada no céu. Por isso que vale a pena, quando nós pegarmos o pão e olhar assim, eu sei que eu vou comer esse pão. Eu sei também que ao comer esse pão, eu estou chamando luta para mim. Estou chamando adversidade, tribulação, vai vir outra coisa, misericórdia, muita graça. Vou comer aqui, mas eu sei que amanhã já pode acontecer, amanhã já as lutas já, né? Porque eu tenho que participar do teu corpo, participar do corpo é assim mesmo, participar do corpo tem que sofrer para depois vir na glória. Aí você come. Se comeu, não tem mais volta. Vai fazer parte. Quando você pega o vinho, que simboliza o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, nós estamos apenas ali amparados. Primeiramente porque o sangue ele é a força do crente. Porque com o sangue, Satanás não tem poder. Que quando você fala assim, olha, Senhor, me cobre com o teu sangue, me derrama o teu sangue sobre mim. Que quando Satanás olhar para isso, rapaz, esse sangue. Porque ele sabe que foi o sangue de Jesus, que é a qual nos trouxe a remissão dos nossos pecados. É o sangue de Cristo que faz com que Satanás se afasta do crente. Por isso que temos que pedir ao Senhor, né? E quando você tomar o cálice, vai dizer assim, olha, né? Simboliza a minha purificação. Simboliza uma forma de eu viver mais. E o detalhe, o que ele fala aqui? Ele fala que o sangue é a nova aliança. E essa nova aliança quer dizer, o que faz a gente saber que eu sou parente de alguém? O sangue. Não é isso mesmo? Não tem o tal do DNA? O que é o DNA? O DNA, ele exatamente é a forma vital do parentesco. E quando nós bebemos um do outro. Por isso que eu gosto muito dessa simbologia de trocar o cálice. Porque quando você troca o cálice, você está trocando também, fazendo a transfusão de sangue. É? Aí essa transfusão de sangue quer dizer o seguinte, eu estou passando, trocando a casa da prova da comunhão que tem contigo com Cristo. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou vivendo o mesmo, eu estou bebendo o mesmo sangue, temos o mesmo sangue correndo dentro de nós. Os irmãos sabiam que se vocês tomarem o cálice com fé, até a enfermidade será curada. Vidas serão renovadas. Isso tudo depende da fé. Porque comer só o pão ou beber o cálice, como você vai lá, faz um lanchinho em qualquer lugar por aí, só vai encher só a barriga. Ou também não vai encher que é um pedacinho à toa, né? E mas você vai, é somente isso. Mas quando nós fazemos tudo que vamos fazer daqui a pouquinho, pela fé, algo espiritual irá tomar conta de nós. E vai nos envolver. E é por isso que Paulo fala que muitos estão dormindo. Muitos estão fracos. Porque não levam a sério esse momento. Hoje pela manhã nós conversamos um pouquinho sobre batismo. E alguns irmãos já passaram para mim que tiveram que batizar a segunda vez ou terceira vez, sei lá. E nós conversamos hoje muito. Quem viu a escola de né? Você não. Todo mundo está surpreso, parece que hoje ninguém assistiu a escola bíblica, né? E nós conversamos sobre isso. Porque tudo é aquilo que não é sentimento, eu creio que eu estou fazendo a coisa certa. O batismo é certo.
vai me levar à salvação, eu vou viver a salvação. Então vai, batiza, amado. Lembra do eunuco? Estava lendo a escritura. Aí passa aí, Felipe, o que você está lendo aí? Entende que você lê? Não, não entendo nada. Você pode me explicar? Aí Felipe explicou. Ele olha para o rio e diz, o que me pede agora de ser batizado? Felipe, nada. É apenas você crer, você pode ser batizado. Gente, é tudo pela fé. Não é por sentimento. Ninguém se batiza porque eu não senti. Eu já viu, eu não me senti ainda que eu não deu assim me batizar. Não estou falando de sentimento, estou falando de fé. Nunca a fé tem a ver com sentimento, com emocionalismo. E ao contrário, quando se batiza de uma forma emocional, de sentimento, aí está errado. Eu fui porque eu estava empolgado. Sabe como é que é, né? Os irmãos, tudo batizando, eu fui lá, entrei também na água também, vesti aquela roupinha de branco. Depois que acabou o batismo, a vida continua a mesma. Não tem mais sentido, não vive mais o Cristo na vida dele. O que Paulo falou aos Gálatas é muito importante. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida nossa tem que mudar. Não é de fora para dentro, botar um roupão daquele tamanho lá embaixo, daqui, andar assado. Não. Deus não está falando de roupa, Deus está falando de santidade, Deus está falando de relacionamento, está falando de transformação interior. É por isso que Paulo, eu queria aconselhar os irmãos, quando os irmãos estiverem com calma, dá uma lidazinha em 2 Coríntios capítulo 4. Lê com calma, mas lê com muito cuidado, devagarzinho, vai lendo, vai saboreando. Tem aquela comida gostosa, você vai comendo, tem que sentir o gosto. Minha esposa fala que eu como muito rápido, né? Eu realmente tenho esse problema. Eu fui acostumado a comer muito rápido, porque a gente trabalha de peão, né? Sabe o que é peão? Peão tem que comer rápido, né? Se o peão não comer rápido, ele não dorme, para depois descansar, para trabalhar de novo, né? Aí tem que comer rápido, né? Não é assim, meu senhor? Se o senhor é peão, sabe disso. Né, irmão Neto também, né, irmão? Não é assim mesmo, né, Marco? Tem que comer rápido. E, na verdade, a gente saboreia a comida. Dá sono. É verdade, dá sono, meu. Então, 2 Coríntios, na verdade, fala sobre isso. E tem uma passagem de Paulo que fala o seguinte: não desfalecemos, versículo 16. Por mais que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. O que Paulo está dizendo? Falando que o nosso exterior sempre vai ser atacado. Com lutas, com adversidades, mas o interior é que prevalece. Se você deixou que o Espírito Santo mudasse o seu interior, tenha certeza de uma coisa. Você vai bater no peito e vai dizer assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou firme. Quem me separará do amor de Cristo? Nada vai me separar do amor de Cristo. É tão interessante que Paulo fala de uma forma tão clara isso, né? Que ele fala assim, olha só, eu vou até ler para os irmãos. Que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os justifica? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, que ressuscitou, para quem está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição?
Será fome ou nudez? Ou perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregue à morte. O pão, continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Pode vir o que vier. Pode levantar quem quiser. Mas eu estou firme com Jesus. Está entendendo? Como é gostoso o benefício que tem nós servirmos a Deus? E aí Paulo, ele prossegue esse entendimento de 2 Coríntios 4. Porque, olha só, parece meio ilógico dizer isso, sabe, irmãos? Mas é prático isso, né? Porque essa leve, e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Não tem como comparar essa tribulação que você está passando. Não tem como comparar, existe coisa melhor para nós. Lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, Paulo diz, olha, tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Tem coisa boa nos aguardando. Tem coisas boas nos esperando. É só nós ficarmos andando em relacionamento com Deus. Não sair desse momento. O que faz um casamento se romper? É falta de relacionamento. Não tem. O casamento só se firma quando se relacionam. Isso de forma completa. Tem casal que chega dentro de casa boa noite. Ela, boa noite. Como foi seu dia? Foi muito bom, eu trabalhei. Entendeu? Mas tudo bem. O jantar está pronto? Tá bom, obrigado. É aquela coisa formalista, né? É louco. Cheguei! Vem cá! E volta, irmãos! Intimidade! Eu e minha esposa, às vezes, eu sou um pouco meio arteira com ela, né? Ela estava tomando banho, eu vou devagarzinho. Toma um susto. E assim vai. Quem matasse? Não vai morrer não, filho. Vai durar muito tempo ainda. É assim também nós com Deus. O pecou. Chega para dizer, Senhor, confesse a Ele. Tem pessoas que infelizmente, confessa pecador de amanhã comete de novo. Não tem gente assim? Não tem problema nenhum, gente. Confessa de novo. Depois da manhã pecou de novo? Confessa de novo. Cada vez que pecar, confessa. Cada vez que pecar, confessa. Até que um dia vai criar um hábito na sua vida que você não vai mais cometer. Porque tem coisas, irmãos, que o ser humano é normal. O ser humano é um ser que às vezes ele não consegue se livrar daquele pecado. É natural isso, amor. Deus entende isso. Mas para a gente nos curar disso tudo, para que você venha se curar disso tudo, é por isso que toda vez você confessa. Cometi bobagem de novo. Aí chega amanhã, Senhor, de novo, me ajuda, Senhor. Aí depois da manhã, de novo. O quê? Estou aqui de novo. Entendendo, amados? Isso vai criando hábitos. Não tem aquela coisa? Hoje nós dirigimos e na autoescola, muitas pessoas acham que aquilo é uma bobagem. Liga certo, olha para o lado, sai
Depois que você olhar para o lado, olha para o lado primeiro para Deus sair. Né? E vai entrando. E acha que isso é uma bobagem. Não é bobagem, não. Que até hoje eu tenho esse hábito. Eu ligo a seta e dou aquela olhadinha para trás. Sem eu perceber. Sem eu perceber, eu faço isso. Mas isso ajuda muito, porque a seta, deixa eu explicar aqui, aqueles que já dirigem e que vão dirigir, a seta não significa nada se você não tiver atenção de sair com o carro. Não significa nada. As pessoas acham que ligou a seta, tem que sair com o carro sem olhar para trás, sem olhar. Não, negativo. Tem que olhar, irmãos. Ele ficar. Se não tem carro atrás de você, a seta é apenas um indicador que você está saindo. Ela não significa que você tem que sair. E isso cria-se um hábito. Igual, por exemplo, lá na empresa, nós temos que ter limite de velocidade, né? Fazer o quê, né? Aí tem que limite, porque se você passa o limite, dá um som ensurdecedor, uma coisa que é chata. Aí tem que tirar o pé, porque senão fica pitando, porque lá tem o controle de velocidade. Aí a gente, acostumado com isso, né, irmãos? Um dia eu tô com o meu carro, 2.0, você pode apertar à vontade, né, irmão? Não é verdade? Você pode andar, rapaz, maravilhosa. Eu tô indo pra casa, aí eu despercebi, sabe, irmão? É assim mesmo. Olhei, 80 quilômetros, ué, peraí. É alguma coisa estranha. Eu não tô no carro da empresa, eu tô no meu carro, gente. Né? Eu posso correr agora, eu posso correr que ninguém vai me encher a paciência. Eu posso. Mas, hábito. Hoje eu não consigo mais correr. Quando eu chego a 100, eu já fico. Eu não quero mais apertar mais. Eu acho que é meu carrinho, né? O Silvio sabe aqui. Foi com o Silvio lá para Silva Jardim. Lembra disso? Né? Imagina a irmã Márcia desse carro esse dia, né? Aí, irmão. 150. Aquela reta assim, 150. Só viu o olho dele pequenininho, né? Ficou desse tamanho o olho do Silvio. Calma, Silvio, calma. Tô testando o carro. Né? Peguei o carro agora, tu tem que testar ele. Né? Não faço mais, não. Fica tranquilo. Viu, Márcia? Fica tranquilo para andar tranquilo comigo, que eu não faço mais, tá? Entendeu, amados? Então, a gente precisa ler a Escritura e sempre fazer a prática dela todo dia. Se errou, quem fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado justamente ao Pai, Jesus Cristo justo. Confessa, por mais que seja 1000 confissões, mas confessa que um dia Deus vai te libertar e você vai se libertar desse mal. O que não pode é parar de confessar. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi pessoas dizer assim, pastor, eu nem mais falo mais nada, agora como falou o ditado, eu já deixei levar tudo, agora já meti o pé na jaca mesmo. Nesse dia ele disse, não mete o pé na jaca. Errou? Isso não é o fim. Confessa. Errou? Confessa. Até chegar. Quando você chegar lá um certo ponto, você mesmo vai dizer assim, eu não mais faço isso. Impressionante. Como isso aconteceu? Não pergunte nem questione, apenas prossiga a vida. Então a ceia do Senhor é a mesma coisa, porque é uma vez por mês. É para te fazer a prática. Semana, deixa eu ligar para a irmã Vânia, esse dia nós fizemos uns biquinhos aí, né? Vânia, tudo bem com você? E aí, Silvio, como você tá? Tudo bem? Mas um dia antes, né? A prática. Aí vai praticando, até que um dia eu não vou mais precisar ligar para a irmã Vânia mais, não vai precisar ligar para o Silvio mais, porque a gente já está acostumado a viver sem brigar. Porque, irmãos, entender a briga em si só tem causa de efeito contra os princípios de Deus quando ela entra por coração. Não, irmãos. Deu uma bicadinha, não tem problema não, irmãos. É só viver continuar em comunhão. Não tem aquele pessoal do futebol lá, que dentro de campo tá brigando, chega no vestuário e tá se abraçando, né? É assim também a igreja. Na hora do vai e vem, é família. É família assim mesmo. E Paulo entendia isso. E por isso ele escreve aos Coríntios tudo isso. Sobre viver em comunhão com o outro. Esperar um com o outro.
Mas o que me chama a atenção para nós finalizarmos essa parte aqui é que, se nós nos julgarmos, ninguém vai precisar julgar a nós. Porque a gente tem um problema. A gente acha que estamos certos. Mas precisamos a cada dia fazermos sempre o autoanálise. Será que foi legal isso? Será que tá bom isso? Pra ter ideia, irmãos, eu sempre fui uma pessoa, esses dias, irmãos, eu saí da linha na rua, eu confesso, irmão, saí da linha. Eu tava já cansado, sabe como é que homem cansado só vive estressado, né? Eu cansado, tô ali, no centro da Itaguaí saindo com o carro. Logo, quem foi me chamar a atenção na rua? Motorista de Kombi. Ah, não prestou. Aí eu falei assim, olha, meu amigo, liga certo sim. Você precisa ir para a autoescola. Vai para a autoescola, rapaz. Depois eu falei assim, Jesus, não devia ter falado isso, né? Mas eu falei, já falei, não tem maconha. Já falei. E aí somos assim. Às vezes a gente sai um pouquinho da estrebeira da vida, né? Mas o importante é a gente reconhecer que a gente precisa aprender a... Com a boca cheia de água, ninguém fala nada. Então vamos encher a nossa boca com a palavra de Deus, que é a água purificadora. E aí a gente vai conseguir dominar nossos impulsos. Principalmente aqueles que são um pouco os sanguíneos, os temperamentos sanguíneos, né? Os coléricos, são os colegas sanguíneos. Jesus, sai de baixo, né? Esses precisam se dominar mais e mais. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde de todo mal. E aprendemos com as lições que Paulo nos ensina aqui. Você não quer que o mundo... Quando ele fala sobre o mundo condenar a gente, ele fala justamente sobre isso. Então, antes que o mundo aponte algo para a gente, vamos nós nos apontar para nós mesmos primeiro. Eu preciso me retratar. Igual uma vez, aconteceu uma história, vou terminar agora com essa história, que o irmão ia pregar numa determinada igreja. Ah, o senhor deve lembrar do que eu vou falar aqui agora. E aí ele vai, eu vou pregar. Aí houve um desacordo no trânsito, né? Vamos dizer assim. Ah, o irmão que é pregador ficou furioso. Seu irresponsável! Aí começou a falar uma barbaridade. Os pastores não se conheciam. Nem o pastor da igreja, e nem ele conhecia, e nem o pastor conhecia o pregador, e nem o pregador conhecia o pastor. Ele chega na igreja, irmãos. Adivinha quem ele encontrou sentado à tribuna da igreja? Adivinha? Pastor. Quem? O pastor. A cara do pregador ficou grandona. E agora? Como é que se prega numa igreja que ele fala as bobagens na rua com o pastor? Então, toma cuidado. Porque você mora na rua que pode visitar aqui a igreja assim, e aquele cidadão não é o pastor da igreja? Aqui não é o pastor da igreja? Falou comigo também, né? Não é o pastor da igreja? Então, gente, tudo isso eu falo do testemunho lá fora. O mundo é pequeno. Já ouviu falar desse provérbio? Que o mundo é pequeno, um dia a gente vai se encontrar? Então é isso mesmo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor nessa noite. Aplauda ele, amado, em nome de Jesus.